Bom dia, meninos! Como vocês estão? Eu estou super empolgado. Hoje a gente vai começar matéria nova. Não só matéria nova, como disciplina nova. Isso mesmo! Olha aqui o que está escrito no meu quadro. Primeira aula de física. Então, o primeiro contato de vocês do 8º ano, né, com a matéria física. O 9º ano começou também hoje matéria nova e disciplina nova. No caso, eles começaram química. E vocês estão começando, coincidentemente, uma matéria nova, que é a física. Né? O 9º ano nem viu física ainda. Porque nessa mudança de livro, a física foi trazida para o 8º ano. Então, vocês estão estreando pela primeira vez no SESI a física no 8º ano. Olha que legal isso, hein, turma? Vocês entraram aí para a história, né? Vamos dizer assim. Então, vamos lá. O que a gente vai falar hoje? O assunto está aí, eletricidade. Por isso que meu fundo virtual está aí, cheio de circuitos elétricos e uma lâmpada lá no fundo. Né? Então, para isso, a gente vai começar da história da eletricidade. Como que os primeiros cientistas começaram a ver a eletricidade? Vamos lá? Então, vou compartilhar com vocês os meus slides aí. Então, vamos ver como que os cientistas chegaram a estudar, analisar os fenômenos elétricos, né? E qual a importância desses estudos até chegarmos na eletricidade como a gente tem hoje. Essa que está aí ligando, inclusive, o computador de vocês, permitindo que a gente faça a nossa aula aí remota, enquanto a gente não pode ir para a escola. Isso? Então, estamos bem dependentes da eletricidade, muito, né? Então, vamos iniciar a nossa aula 25. Hoje, numa manhã fria, de 22 de junho de 2020, estamos aí no nosso segundo horário, mesmo? Então, no livro de vocês, a gente começa uma nova unidade. A primeira foi reprodução humana, né? A gente viu tudo sobre infecções, né? Sexualmente transmissíveis, falamos também da questão da gravidez, do parto, dos métodos contraceptivos. Isso foi a unidade 1, que é a biologia. Agora a gente inicia a unidade 2, como eu disse para vocês, a física. Isso está lá na página 100, 101. E aí a gente já viu o fenômeno elétrico, né? Os raios, os relâmpagos. E aí, seguindo, a gente vai, então, ver essa cena bem bacana. Inclusive, quando nós voltarmos para a escola, eu vou levar um desses equipamentos que tem no laboratório de física que eu trabalho, né? Inclusive, eu acho que amanhã, como eu vou lá à tarde, hoje à tarde, né, na universidade, eu já vou pegar um desses geradores aqui para na próxima aula gravar, para vocês verem algumas faísquinhas que eles soltam. Né? Meu cabelo não é grande, não vai dar para arrepiar, então vai arrepiar muito pouco, vocês nem vão ver direito. Mas vou tentar trazer um gerador de Van de Graaff, se estiver disponível, eu vou trazer para mostrar para vocês essa bola que produz raios, faíscas, tá? Chama-se gerador de Van de Graaff. Então, isso está na página 102, é o capítulo 7, primeiro capítulo de física do livro. Bom, fenômenos elétricos são muito comuns no nosso dia a dia. Acontece o tempo todo. Em alguns casos são perigosos, como tomar um choque, né? Mas há também alguns que nem causam dano. Pode dar um susto na gente. Por exemplo, você já ouviu alguns estalinhos ao retirar uma blusa de lã do seu corpo? Nessa época que a gente usa muita roupa de lã, né? Às vezes vai acontecer. Você vai puxar a sua camisa assim e de repente escuta tá silêncio absoluto, né? Às vezes a gente não escuta porque barulho interfere, mas às vezes dá um tipo de choque, aí uma blusa de lã. Ou você já ouviu falar de alguém que já tomou choque de encostar na maçaneta da porta de um carro? E tem gente que já até deu choque em outras pessoas. Ah, encostei em fulano, tomei um choque. Um choque pequeno, claro, mas sim, isso é real, isso acontece. Né? Então, o mesmo já se assustou ao encostar a mão em uma outra pessoa e tem sensação de choque.
Claro que não é algo assim, né? Uma eletricidade, enfim. Essas ocorrências estão relacionadas a fenômenos elétricos, que envolvem o nosso assunto, eletricidade. Aí, voltando para essa foto da introdução, vemos na fotografia acima que os cabelos da menina estão arrepiados. Será que ela está levando um choque elétrico? Provavelmente não, né? Porque ela está com a sensação de um sorriso no rosto. Se ela tivesse se tomando um choque, ela estaria tremendo, uma expressão de dor, né? Que tipo de fenômeno consegue deixar os cabelos dessa adolescente em pé? Que tipo de fenômeno que separa esses cabelos? É um fenômeno que tem a ver com eletricidade. Nesse capítulo, então, nós vamos desvendar os mistérios e tantos outros fenômenos que envolvem conceitos relacionados à eletricidade estática. E logo, logo eu vou explicar o que é. Mas, para a gente entender isso, temos que voltar muitos, muitos anos na história e começar a ver como foi construída a história da eletricidade. Os fenômenos elétricos sempre fizeram parte da natureza. Relâmpago, por exemplo, como a gente viu na introdução do capítulo. Aí, às vezes, acreditavam, os povos da caverna, os homens da caverna, né? Há muito tempo atrás, os primeiros seres humanos acreditavam que era castigo dos deuses. Relâmpagos era que os deuses estavam furiosos. Foi necessário que o ser humano fizesse muitas observações dos fenômenos elétricos que ocorriam na natureza para que começasse a entender um pouco mais sobre a eletricidade. Então, observava que existiam relâmpagos que vinham do céu, mais raramente relâmpagos que vinham da terra, e também relâmpagos entre nuvens. Isso deixava o homem intrigado. Como pode essa eletricidade? No século V a.C., o filósofo e matemático grego Tales de Mileto, não sei se vocês já estudaram na matemática ou se vão estudar no 9º ano, o famoso criador do Teorema de Tales na geometria, né, observou que ao atritar um pedaço de âmbar, que é tipo um vidro, só que ele é de resina de uma árvore, daqui a pouco eu vou mostrar para vocês, com um pedaço de pele de animal, tipo uma lã, né, um pelo de um animal, o âmbar passava a atrair pedacinhos pequenos, leves, como papel, penas, fios de palha e farinha. Mais ou menos aquele experimento que eu ensinei vocês na última aula do pente com os pedacinhos de papel. Então, ele esfregava essa resina, tipo um vidro, né? Uma resina marrom, e ela passava a atrair casca, por exemplo, de arroz, pena, tudo que era muito leve. Uma outra observação foi que ao atrair 2 pedaços de âmbar com a pele de um animal, os 2 pedaços de âmbar se repeliam. Então, quando pegava 2 âmbar, passava na pele de um animal, depois, quando tentava aproximar esses âmbar, eles se afastavam. Isso que é repelir, tá? É o contrário de atrair. Atrair, repelir, afastar. Então, foram primeiras observações de naturezas elétricas. Na antiguidade, acreditava-se que o âmbar tinha alma, pois era capaz de gerar seu próprio movimento e também de movimentar coisas ao seu redor. Então, muita gente achava que o âmbar era mágico, uma coisa que tinha sua própria alma. Tá aí um âmbar, né, que é uma resina vegetal produzida por certas árvores como pinheiro. Então, o pinheiro solta uma secreção dessa cor aí, que é o âmbar. Esse fenômeno foi chamado, então, de efeito âmbar, por causa do âmbar. Aí está, então, Tales de Mileto atraindo uma pena com o âmbar. Essa explicação fazia sentido na antiguidade, quando se acreditava que a matéria era constituída de apenas 4 elementos: terra, água, fogo e ar, né? Que teriam gerado todas as coisas existentes no universo. E não havia outro modelo sobre a constituição da matéria que pudesse explicar o fenômeno do âmbar. Então, explicava esse fenômeno do âmbar simplesmente pela natureza dos elementos. E cada elemento tinha seu próprio símbolo. O ar é um triângulo cortado aqui, o fogo é um triângulo sem nada, a terra é o inverso do ar, né? E a água é o inverso do fogo. Então, eles acreditavam na Grécia Antiga que tudo que existia era formado dos 4 elementos.
Para Aristóteles, um filósofo grego que viveu entre 384 a.C. e 322 a.C., morreu, né? Haveria ainda um quinto elemento, o éter. Mas ter um quinto ou 4 elementos não explicava nada sobre a natureza elétrica do âmbar, né? Mesmo com essa afirmação, Aristóteles também não foi suficiente para explicar o tal fenômeno elétrico do âmbar. Outro modelo usado para explicar a constituição da matéria, um pouco destaque, foi apresentado por outros dois filósofos gregos, chamado aí Leucipo, está aqui o Leucipo, né? Leucipo, esse aqui, filósofo grego, e o seu discípulo Demócrito de Abdera, né? Que viveram aí no século 5 a.C. Sobre a filosofia atômica, eles criaram a ideia do átomo, segundo o qual tudo que existe é composto de partículas muito pequenas, chamadas átomos. O que seriam os átomos? Seria a menor parte da matéria. Você vai dividir a matéria no meio, vai dividindo no meio, cada metade no seu meio, até você chegar num ponto que ficou tão pequeno que você não consegue dividir mais. Esse ponto minúsculo é que nós chamamos de átomo. Para eles, para esses dois, Demócrito, né, e o seu discípulo, a natureza era formada por átomos e vácuo. Ou tinha matéria ou era vazio, tipo ar, vazio. Os átomos eram partículas tão pequenas que não podiam nem ser vistas, idênticas em sua composição, mas diferentes no tamanho e na forma. E mais, sempre teriam existido e sempre vão existir. Demócrito afirmava que todas as coisas eram feitas de matéria, que por sua vez era formada pela união de átomos. Na verdade, só existiam átomos e vazio. Então, tá aí o que Demócrito disse, né? Nada existe além de átomos e vazio. Demócrito, 460 a 371 a.C. Apesar de ser um modelo mais parecido que utilizamos atualmente, a filosofia atômica, também conhecida como atomismo, não ganhou destaque também. Então, assim como os elementos lá de Aristóteles, essa aqui não serviu muito para explicar a eletricidade, não. Mas a gente está falando delas porque elas tiveram um certo destaque aí. Continua. Independente dos modelos sobre a constituição da matéria, as observações dos fenômenos elétricos continuaram em busca de explicações ao longo dos tempos, mesmo sem sucesso, né? Mas com uma motivação de que a eletricidade deveria estar relacionada a alguma propriedade da matéria. Algo que, no seu interior, que seria o responsável pela sua manifestação desses fenômenos. No final do século XVI, então muito tempo depois dos gregos, né, surgiram novos relatos de eletricidade. Um cientista chamado William Gilbert, que viveu em 1544 e morreu em 1603, cientista e médico inglês, realizou alguns experimentos e apresentou as propriedades do âmbar, então voltar a usar o âmbar, e outros materiais, nomeando-os posteriormente, classificando-os em materiais elétricos, que apresentavam a mesma propriedade do âmbar, e não elétricos, que não apresentavam a mesma propriedade do âmbar, fundando assim a ciência da eletricidade. Então ele testou vários objetos, alguns que atraíam papeizinhos, penas, materiais leves, que era igual ao âmbar, e outros que não atraíam nada, que não tinha nenhum, vamos dizer assim, nenhuma natureza elétrica. Então tá aí o William Gilbert, e aí ele fazendo teste com o âmbar para ver se tinha a mesma natureza ou não, produzia algum efeito elétrico ou não. Gilbert foi o primeiro cientista a usar os termos força elétrica na explicação de fenômenos elétricos. Um pouco mais sobre ele, né? William Gilbert nasceu em 1544 em Colchester, Exeter, Inglaterra. Formou-se em Cambridge
foi indicado presidente do Colégio Real dos Médicos e tornou-se médico pessoal da Rainha Elizabeth I. Então, não foi qualquer médico, ele foi um dos médicos da Elizabeth I. Gilbert mostrou enorme talento para pesquisa e atividades experimentais, dedicados por muitos anos ao estudo de fenômenos magnéticos e elétricos. Então, o cara era um cara, né? Muito inteligente. Além de médico, ainda foi estudar física, fenômenos elétricos e magnéticos, de ímã, né? Magnetista ligado a ímã. Seu livro de Magnetiski Corpuscle et de Magnum, tá, francês, não vou traduzindo para português, tá? Sobre o ímã e os corpos magnéticos e sobre o grande ímã, a Terra. Tornou-se uma das obras mais importantes da ciência, tá vendo? Muito importante ser cientista. E significou um passo enorme para a ciência experimental. É a criação dele o termo elétrico, do grego elétrico, que significa âmbar, e a definição da eletricidade como sendo uma propriedade da matéria. Então, esse cara, William Gilbert, ele foi um dos grandes cientistas importantes para o estudo da eletricidade. Por isso que tem esse texto aí na página 105 dedicado a ele, né? Gilbert se tornou um grande crítico das explicações científicas sem comprovação, condenando mitos e argumentos, falsidades criadas para serem engolidas pela humanidade. Então ele criticava tudo que não foi testado, tudo que não foi comprovado em laboratório. E é importante, né? Você não pode simplesmente afirmar. Aí no século XVII, um pouco mais à frente, Otto von Guericke, né, na época prefeito da cidade de Magdeburgo, atual Alemanha, construiu um equipamento para estudar os fenômenos descritos por Tales de Mileto e as propriedades dos materiais propostas por Gilbert. Então, pegou o âmbar lá, Tales de Mileto, e pegou os objetos que o Gilbert tinha testado, né, se tinha natureza elétrica ou não, e aí ele começou a estudar em cima disso. Ele fez um equipamento. O equipamento conhecido como a primeira máquina eletrostática era constituído de uma esfera revestida de enxofre, que é um pó amarelo, né, que inclusive produz chuva ácida, atravessada por uma barra de ferro presa a uma manivela. Então, como se fosse uma bola que rodava. Vamos seguir. Aqui, nunca passar, passou. Desculpe, erro técnico aí. O movimento da manivela fazia a esfera girar velozmente. Então, a esfera girava. Enquanto girava, a manivela, com uma das mãos, protegida por uma luva grossa, grips, atritava a esfera. Então, ele ficava com uma esfera na mão e a outra bola girando lá rapidamente. A luva, então, passava a atrair alguns objetos leves e outras esferas de enxofre suspensas por fio. Então, tinha várias esferas suspensas por fio e a luva, então, começava a atrair esses objetos leves e essas esferas de enxofre. Era possível observar também que, em alguns momentos, surgiam faíscas entre a luva e a esfera, o que levou a propor uma explicação para um fenômeno dos relâmpagos. Então, tinha também algumas faísquinhas saindo entre a luva e a esfera que ele segurava. Então, olha, presta atenção, são duas esferas. Essa aqui que ficava girando na manivela e essa aqui que ficava na mão do Gilbert com enxofre. Tá? E elas se atraíam. Enquanto essa aqui girava, ela atraía essa daqui, gerando faíscas entre elas. E Gilbert, para não tomar choque, usava uma luva, né? E essa luva também começava a soltar faíscas. Ó, essa aí é a esfera de Gilbert. Essa esfera aqui com a manivela, que ficava rodando aqui na manivela. Seguindo aí. Bom,
Em outro experimento, Guericke também verificou que uma esfera de enxofre suspensa por um fio, depois de encostar, a esfera do equipamento passava a ser repelida por ela. Então, ele viu que uma esfera de enxofre que estava suspensa por um fio, quando encostava em outra esfera, repelia essa esfera. Em outra esfera igual a ela, tá? Embora eu não soubesse claramente o que era esse fenômeno, ele constatou que a eletricidade podia passar de um corpo para o outro. Isso foi um fato importante. A facilidade com que a eletricidade passava de um corpo para o outro interessou vários cientistas. Um deles foi Stephen Gray, né, que constatou que a eletricidade podia ser conduzida de um ponto a outros por fio. Então, descobriu que a eletricidade podia passar por dentro de fios. Também fez verificação a respeito de materiais que conduziam eletricidade, como metal, em geral, nomeando de condutores. Então, aqueles que os cientistas começaram a separar, que parece o âmbar e que não parece, o Stephen Gray denominou aí de condutores, tipo o cobre, a prata, a lata, né, o latão. E os que não conduziam eletricidade, como vidro, borracha, seda, a lã, foram chamados de isolantes. Então, por exemplo, aí, ó, o vidro, são mal condutores, né? Ou isolantes. A madeira, por exemplo, o isopor, esse plástico, né? Que é inclusive usado na fita isolante. Muitas experiências foram realizadas no século XVIII. A partir da máquina eletrostática proposta por Guericke, o cientista francês Charles F. de Dufay, 1698-1789, aprofundou as pesquisas sobre as propriedades elétricas com diversos materiais e nas mais variadas condições. Observou, por exemplo, que um fio de algodão seco não conduz eletricidade, mas se você molhar, ele passa a conduzir eletricidade. Isso é interessante. A água pode alterar a natureza elétrica, então, dos materiais, né? Então, isso foi uma observação importante. Dufay notou que havia dois tipos de materiais que apresentavam comportamentos distintos. Os que se comportavam como cera e resina e os que se comportavam como vidro, né? Então, foi outra observação que ele fez. Foi então que Dufay estabeleceu, né, dois tipos de eletricidade, a vítrea e a resinosa. A vítrea como um vidro que não vai gerar eletricidade, vai ser um isolante, e a resinosa como resina. O âmbar é uma resina. Ele descreveu assim as suas observações. Presta atenção. Como que ele descreveu as observações? Nós percebemos que existem dois tipos de eletricidade totalmente diferentes na natureza. E nome. Aquela dos sólidos transparentes, como vidro, cristal, etc. E aquelas betuminosas, ou de corpos resinosos, tais como âmbar, copal, a cera de lacre, etc. Cada um repele corpos que adquiriram a eletricidade de sua mesma natureza e atrai aquelas de natureza contrária. Então, quando a eletricidade vem de dois objetos iguais, repele. Quando vem de objetos diferentes, atrai. Tá? Repelir, afastar. Atrair, juntar. Dufay aprofundou também o fenômeno de atração e repulsão em corpos carregados, comprovando que, em certas circunstâncias, os objetos carregados se atraíam e, em outras, se repeliam. Em 1746, o cientista holandês Pieter van Musschenbroek inventou a garrafa de Leyden, que é essa tal garrafa de Leyden. Vamos lá. Em contato com uma máquina eletrostática, a garrafa de Leyden era capaz de armazenar eletricidade. Isso é interessante. Vamos, por exemplo, tem alguns objetos que armazenam eletricidade, né? Pilhas, baterias. Colocadas nas proximidades de outros corpos, a garrafa proporcionava faíscas e choques,
quando se encostava nela. Então, a eletricidade ficava lá. Se você encostava, você tomava um choque. Essa descoberta possibilitou enorme avanço no entendimento dos fenômenos elétricos e, mais tarde, serviu de modelo para os capacitadores elementos de circuitos eletrônicos, como alguns circuitos de computador, né? Tipo esses que a gente está vendo aí no meu fundo virtual. Tá aí essa garrafa capaz de armazenar eletricidade. Ó. Então, ela armazena quando você encosta em alguma coisa e sai as faíscas elétricas, passando para outro corpo. A garrafa está aqui. Você liga ela a um outro objeto e aí ela emite as faíscas elétricas. Jean-Antoine Nollet, professor e escritor francês, deu continuidade aos estudos de Dufay. Nollet explicou que os fenômenos elétricos ocorriam pelo movimento em direções opostas de duas correntes de fluido elétrico, que estariam presentes praticamente em todos os corpos. Então, ele deu o conceito de corrente elétrica, que nos corpos existe um fluido de elétrons, que corre em sentido contrário. E a gente começa a imaginar os polos lá da pilha. O polo positivo, o polo negativo. Então, isso começou a nascer com os estudos aí de Nollet. Segundo ele, quando um corpo elétrico é excitado por fricção, foi o que nós fizemos com a régua e o cabelo, né? Parte desse fluido escapa como uma corrente através de seus poros, sendo que essa perda é compensada por uma corrente do mesmo fluido vindo de fora. Resumindo, quando o corpo está parado, eletricidade estática. Quando você atrita, esses elétrons escapam, formando uma corrente. Ele explicou a atração e repulsão de pequenos corpos próximos do corpo eletrizado, considerando que eles eram capturados por duas correntes opostas de fluido elétrico. Em 1752, o político, escritor norte-americano Benjamin Franklin, guardem esse nome, um dos cientistas mais famosos, assim como Isaac Newton, Einstein, né? Galileu Galilei. Então, Franklin está aí entre eles também. Propôs novas explicações sobre o processo de eletrização. Franklin complementou o conceito de um único fluido elétrico que havia sido introduzido em 1945 pelo alemão Albrecht von Haller. Quantos cientistas, quantos nomes, né? Segundo Franklin, a eletrização se daria pelo acúmulo de quantidade desse fluido elétrico no corpo às custas da perda da mesma quantidade de fluido elétrico por outro corpo. Então, se um corpo perde, outro corpo ganha esses elétrons. Mais ou menos resumindo o que Franklin quis dizer. Segundo assim, um corpo ficaria eletrizado quando ele perde carga ou ganha alguma quantidade desse fluido, né? Que ele chamou de matéria elétrica. Então, um corpo pode perder matéria elétrica, o outro pode ganhar essa matéria elétrica. Então, quando o corpo ganha matéria elétrica, ele fica eletrizado, de alguma forma. Tá aí fotinho de Benjamin Franklin. O corpo que perde matéria elétrica foi chamado de negativo. Negativo é quem perdeu. E o corpo que ganhou, recebeu essa matéria elétrica, esse fluido elétrico, ficou positivo, ficou mais eletrizado. Ainda segundo Franklin, dois corpos eletrizados se repelem porque ambos teriam excessos de fluido elétrico. Então, dois que estão positivos vão se repelir. Dois que estão muito negativos também se repelem. Para atrair, tem que ter cargas opostas. Ressalta-se na época de Franklin, ainda não era possível explicar que dois corpos com falta de fluido elétrico também se repeliam. Então, dois corpos que estão parados, que não está eletrizado, também se repeliam. Foram seus estudos sobre a natureza elétrica dos raios e a invenção do para-raio, por isso que Franklin ficou famoso, ele inventou o para-raio, né?
que o tornou Franklin famoso e reconhecido como vários círculos científicos europeus. Dos vários círculos científicos europeus. Mesmo antes de propor o experimento da pipa, né, onde Franklin vai inventar o para-raio, ele já comunicava suas ideias sobre a natureza elétrica dos raios. Então, ele já falava sobre isso. Em algumas correspondências, né, na época das cartas, que vocês não viveram, muitos antes das proposições dos experimentos, Franklin assumia que o relâmpago deveria ser um fenômeno elétrico, tanto que advertiu os leitores dele do perigo que corria quando situados em locais descampados, nos picos das montanhas, ao lado de torres, pináculos, mastros, chaminés, pois eram locais que podiam atrair raios com mais facilidade. Então, Franklin já tinha uma noção de que pontas, lugares altos, puxavam os raios. Ele também avisou seus leitores do perigo de se abrigarem sob uma árvore durante uma tempestade com relâmpago. Nada de fugir para debaixo de árvore, porque as árvores têm atrações e levam os relâmpagos para o solo. E aí você toma um choque em contato com esse solo. Um pouco mais. Benjamin Franklin. Analisando as correspondências de Franklin, alguns historiadores têm dúvidas se ele foi realmente o primeiro a realizar experimentos da pipa para testar a eletrização das nuvens, ou se apenas descreveu o experimento que teria sido realizado por uma outra pessoa. O experimento da pipa foi assim descrito por Franklin. Faça uma pequena cruz com 2 varetas leves de cedro, né, madeira, tipo de madeira, com braços suficientemente longos para alcançar os 4 cantos de um lenço de seda quando esticado. Amarre as pontas do lenço às extremidades da cruz. Assim, você terá um corpo de pipa. Então, ensinando como faz uma pipa. Um arame em pé, ou mais bem, fino, deve ser fixado na ponta da vareta perpendicular à cruz. No final do barbante, próximo à mão, deve-se amarrar uma tira de seda. E onde a seda e o barbante se encontrarem, uma chave deve ser presa. Essa pipa é para ser empinada quando o relâmpago aparecer. E a pessoa que segura a corda deve estar dentro de uma porta ou janela ou sob qualquer cobertura onde o pedaço de seda não se molhe. Alguns cuidados devem ser tomados para que o barbante não toque nos batentes da porta, nem da janela. Assim que qualquer nuvem carregada de trovões se aproximarem da pipa, o arame pontudo atrairá o fogo elétrico dessa pipa. Com todo o seu barbante, será eletrizado e alguns fiapos soltos do barbante se espalharão por vários locais e serão atraídos quando? Vamos seguir aí. Esse texto está na página 108. Quando qualquer pessoa... Quando qualquer pessoa se aproximar seus dedos deles. Quando a chuva estiver molhando a pipa e o barbante, ela poderá conduzir a eletricidade livremente e você descobrirá um pequeno jorro de chave quando aproximar seu dedo a ela. Com essa chave, a garrafa de Leyden, deve ser carregada e outro fogo elétrico obtido. O princípio vital será aceso e todos os experimentos elétricos poderão ser realizados. Aqueles que geralmente dependem de um tubo ou globo de vidro atritados. Deste modo, a igualdade da matéria elétrica de um relâmpago estará completamente demonstrada. Resumindo, Franklin fez o experimento do para-raio, que não é para vocês tentarem fazer, porque correm um sério risco de tomar um choque se alguma coisa falhar, tá? Mas Franklin fez basicamente isso aqui, ó. Ele empinou uma pipa, né? Durante uma tempestade, colocando uma chave aqui,
que impedia que a corrente elétrica do relâmpago chegasse até a sua mão, porque ela ficava contida aqui nessa chave, tá? E tem todo um segredo que mais para frente a gente vai falar sobre como essa corrente elétrica não chegou até a mão dele, vamos dizer assim. Mas se vocês quiserem, tiverem curiosos, podem fazer uma pesquisa boa aí na internet para vocês entenderem isso, né? E na aula de amanhã, antes da gente ir para o chat, né? A gente vai para o chat daqui a pouco para discutir sobre essa aula. Na aula de amanhã a gente vai falar um pouco mais sobre Franklin. E o que é eletrização? Os tipos de eletrização, nós temos 3 tipos de eletrização. Eletrização por atrito, que é aquela que nós fizemos, que vocês podem fazer de novo, repetir. Pode fazer do balão, com pedacinhos de papel laminado, também dá certo, com um pedacinho de papel do caderno, da folha de caderno. Nós vamos falar de eletrização por indução eletrostática e nós vamos falar de eletrização por contato, né? Que você pega 2 corpos e só encosta, sem ter que atritar, diferente de atrito. E, no mais, é isso, galerinha. Então, agora a gente vai lá para o chat para a gente discutir um pouco sobre o que nós vimos, um pouco sobre a história da eletricidade. O que vocês tiveram dúvida, com certeza vocês vão perguntar muito sobre o Benjamin Franklin, sobre a eletricidade, né? Enfim. Ou então outras curiosidades sobre fenômenos elétricos, tempestades, raios, tomar choque através de blusas, de lã, dar choque numa pessoa, no carro, enfim. Façam as perguntas que vocês anotaram aí durante a aula e eu estou aguardando vocês lá no nosso chat, tá bom? Então, estou indo para lá.